Dizem que certas histórias nunca deveriam ser contadas, mas hoje você vai ouvir uma delas. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Prepare-se, o medo está à espreita. O Rancho Skinwalker é um dos lugares mais misteriosos e estudados dos Estados Unidos. Famoso por relatos de fenômenos paranormais, OVNIs e criaturas estranhas. Ele fica em Utah, numa região chamada Utah Basin, e se tornou conhecido após inúmeros relatos de acontecimentos inexplicáveis que misturam ufologia, lendas indígenas e experiências científicas secretas. Existe um lugar nos Estados Unidos onde o impossível parece acontecer. Um rancho isolado no meio do deserto de Utah, onde luzes cruzam o céu sem explicação. Animais são encontrados e cientistas relatam sentir uma presença invisível observando cada passo. Hoje, vamos até o Rancho Skinwalker, o epicentro de um dos maiores mistérios paranormais e ufológicos da história moderna. O Rancho Skinwalker fica em Utah Basin, Utah, uma região marcada por antigas lendas indígenas. Segundo os Navarro, ali existe um território amaldiçoado, onde criaturas conhecidas como Skinwalkers vagam à noite. Esses seres seriam xamãs que venderam a alma para o mal, capazes de se transformar em qualquer animal, principalmente lobos e coiotes. Os anciãos alertavam: não olhe nos olhos de Skinwalker, ele verá dentro de você. Em 1994, o rancho foi comprado pela família Gorman, ou Sherman. Fontes diferentes dão 2 sobrenomes diferentes. O mais comum é o Sherman. Desde o primeiro dia, eles perceberam que tinha algo de errado ali. Animais desapareciam, ferramentas mudavam de lugar e estranhas luzes flutuavam sobre os campos. Mas o episódio mais assustador aconteceu numa tarde, quando um lobo gigantesco, do tamanho de um touro, apareceu do nada. Mesmo após ser baleado várias vezes, o animal não sangrou, não caiu e simplesmente desapareceu. Logo depois começaram as mortes de gado, corpos sem sangue, cortes precisos, órgãos removidos, como se fossem feitos por cirurgia a laser. A família estava apavorada e decidiu vender o rancho. Em 1996, o bilionário Robert Bigelow, fundador do National Institute for Discovery Science, comprou o rancho. Seu objetivo era investigar com equipamentos científicos o que estava acontecendo ali. Durante anos, o NIDS monitorou o local com câmeras, sensores e radares, e os resultados foram perturbadores. Eles registraram objetos luminosos sobrevoando o rancho, alterações bruscas no campo magnético, fenômenos de teletransporte de objetos e aparições de portais luminosos, dos quais, segundo testemunhas, algo parecia sair. Apesar de toda a tecnologia, nada pôde ser explicado. Bigelow encerrou o projeto, afirmando que há algo lá fora que ultrapassa a nossa compreensão. Em 2016, o rancho foi novamente vendido e uma nova era de investigação começou. Com o apoio de cientistas, ex-militares e engenheiros, foram instaladas câmeras térmicas, radares, detectores de radiação e drones. Essas pesquisas elas dão então origem à série do History Channel, O Segredo de Skinwalker. Durante as gravações ocorreram fenômenos reais, registrados em vídeo. Drones caíram misteriosamente. Sensores detectaram radiação perigosa. Um objeto metálico flutuou sobre o rancho antes de desaparecer. Um dos cientistas chegou a desmaiar após entrar em uma área de forte anomalia magnética. Até hoje, ninguém sabe o que causa isso. As teorias se dividem. Alguns acreditam que o rancho é um portal dimensional, onde o espaço e o tempo se distorcem. Outros acham que há tecnologia alienígena oculta sob o solo, talvez enterrada há séculos. E há quem defenda que tudo é uma experiência governamental secreta ligada a projetos de defesa. Mas uma coisa é certa: os fenômenos continuam, e cada investigação parece levantar mais perguntas do que respostas. Hoje, o Rancho Skinwalker está fechado ao público, vigiado 24 horas por câmeras e seguranças armados. Mas as luzes ainda são vistas, os sensores ainda disparam, e as lendas continuam vivas. Será que ali se esconde a prova definitiva de que não estamos sozinhos? Ou o rancho é apenas um espelho dos nossos próprios medos e crenças? Talvez o verdadeiro segredo do Rancho Skinwalker seja o fato de que ele nunca quis ser descoberto.
Muito antes de se chamar Rancho Skinwalker, a região fazia parte dos territórios dos povos nativos Ute e dos Navarro, mas eles já temiam profundamente aquela área. Os navarros acreditavam que ali havia sido lançada uma maldição antiga, resultado de um conflito entre tribos. Segundo as histórias, os Utes teriam capturado e escravizado os membros navarro, e como vingança, os xamãs lançaram uma praga sobre a terra. Que os Skinwalkers habitem esse solo para sempre. Desde então, os caçadores e viajantes evitavam a região, especialmente ao cair da noite. Relatos antigos já falavam de luzes estranhas, aparições, uivos que pareciam humanos e figuras que corriam sobre 4 patas. O rancho começou a ser ocupado por volta de 1905 por uma família de colonos chamada Myers. Durante décadas, o local foi apenas uma fazenda rural isolada, cercada por desertos e montanhas. Mas vizinhos e trabalhadores já comentavam sobre acontecimentos inexplicáveis. Kenneth John Myers e sua esposa Edith Sheldon Myers se instalaram na região. Naquela época, o local era apenas uma terra agrícola isolada, sem energia elétrica e com acesso limitado por estrada de terra. Kenneth e Edith foram pioneiros locais. Eles construíram a primeira casa de madeira do rancho, além de cercas, celeiros e currais. Algumas dessas estruturas ainda existem e aparecem nas gravações modernas. Myers vivia uma vida simples e rural. Criavam gado, cavalos e ovelhas e plantavam para sua subsistência, para seu consumo. Durante anos, não há registro de fenômenos estranhos relatados publicamente por eles. Por isso, os pesquisadores acreditam que ou os fenômenos eram raros e discretos, ou a família preferiu não comentar publicamente sobre aquilo que via. O casal viveu no rancho por mais de 60 anos, até a morte de Kenneth em 1987 e de Edith em 1994. Após a morte dos Myers, vizinhos e amigos próximos contaram aos pesquisadores que o casal também presenciou, sim, coisas estranhas, mas eles não falavam abertamente sobre isso. Entre os relatos posteriores, apareceram histórias como luzes coloridas sobrevoando o campo à noite, portas de celeiros que se abriam e fechavam sozinhas, e ruídos metálicos vindos do subsolo. Nada disso foi documentado oficialmente, mas os moradores locais dizem que o rancho tinha algo diferente no ar. Logo após a morte de Edith, a propriedade foi vendida para Terry e Gwen Sherman. Eles compraram o rancho diretamente dos herdeiros da família Myers e se tornaram os segundos donos documentados. É importante a gente saber que os Sherman compraram o rancho acreditando ser apenas uma fazenda comum, mas descobriram rapidamente que o terreno escondia algo além da vida rural. Foram eles que popularizaram o nome Skinwalker, depois de eles também virem criaturas estranhas no campo, aparecimento de luzes e portais luminosos, as multi-inexplicáveis no gado. E embora eles não tenham relatado nada oficialmente, os Myers são a base de toda a história do rancho. Foram eles que construíram a casa original, que ainda está em pé, criaram a estrutura da fazenda como ela é conhecida hoje e possivelmente foram os primeiros a notar fenômenos discretos que mais tarde se tornariam intensos. Pesquisadores atuais acreditam que os fenômenos já existiam desde o tempo dos Myers, mas eram menos agressivos e só se intensificaram com a chegada dos Sherman, talvez por causa da curiosidade, do medo ou até da energia humana alimentando o que havia ali. Em meio ao silêncio das montanhas de Utah, o rancho Skinwalker permanece imóvel, enigmático, guardando seus segredos sob o céu imenso e as estrelas antigas. Homens e mulheres vieram em busca de respostas, cientistas, militares, céticos e crentes, mas todos partiram com a mesma dúvida: o que realmente vive lá? Seria uma força da natureza ainda incompreendida? Um eco das lendas Navarro? Ou algo que existe entre o visível e o invisível, esperando apenas para ser notado? O tempo passa, os donos mudam, mas o mistério continua. E quando a noite cai sobre o deserto, alguns juram ouvir passos, ver luzes dançando e sentir que não estão sozinhos. Talvez o rancho Skinwalker nunca revele sua verdade. Talvez ele seja apenas um espelho, refletindo o medo, a fé e a curiosidade que vivem dentro de nós. Porque alguns lugares não foram feitos para serem entendidos, mas para serem temidos, observados e lembrados. E se você chegou até aqui, comenta aí embaixo para saber. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.